Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Abre a nossa Bíblia. Aleluia. Do Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Eu nem sabia que era para hoje. Aleluia. Lucas, capítulo 2. Santo é o nome do Senhor. Mas desde quando, aleluia, estamos ali louvando, me veio essa palavra, eu estava meditando nela. Lucas capítulo 2, e o versículo 52 também. Lucas 2, 52. Aleluia. Vamos ler só um versículo para nós aprender. Eu quero pedir às crianças que fiquem atentos. O culto hoje é das crianças, amém? Aleluia. Das crianças para Deus, né? Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. O verso 52 está escrito assim. Aleluia. Nós vamos aprender aqui como crescer. Aleluia. Na presença de Deus. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém? Amém. Podem assentar. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Nós vemos aqui, aleluia, esse texto ele revela um crescimento perfeito. Aleluia. Um crescimento de Jesus Cristo, né? Aleluia. Que é o modelo de crescimento verdadeiro e perfeito. Aleluia. Diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vemos aqui que primeiro fala que ele crescia em sabedoria. Aleluia. Em sabedoria, aleluia. Aqui fala do crescimento intelectual. Ou seja, Jesus crescia, aleluia, intelectualmente, ele falava bem, entendeu? Aleluia. Ele sabia falar direito, aleluia. Ele sabia falar, aleluia, com ousadia. Ele tinha, aleluia, ousadia, eloquência para falar, aleluia. Mas nós vamos ver aqui do que ele falava, aleluia. Louvado seja o nosso Deus, aleluia. A sabedoria é a fonte da inteligência, a inteligência é a fonte da intelectualidade. Você já viu quando você, não sei se acontece com os irmãos, você chega no lugar, aleluia, alguém falar, dizer, ó, seu filho é tão inteligente, né? É porque ele falou algo que chamou a atenção da pessoa. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. A sabedoria, aleluia, ela demonstra, primeiro, conhecimento, atitude correta, porque a sabedoria faz você agir corretamente, né? Aleluia. A intelectualidade, aleluia, ela é, aleluia, vindo da inteligência. A inteligência da pessoa mostra ela intelectual. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Nós vemos também Lucas 2:40. Lucas escreve que o menino crescia em, aleluia, e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aleluia. Aqui nós vemos qualidades de um crescimento verdadeiro e perfeito. Olha, ele crescia, olha o que ele crescia. Ele se fortalecia em espírito, ou seja, ele não era uma criança crônica, ele era uma criança espiritual. Aleluia. Os nossos filhos têm que ser crianças espirituais. Entendeu, irmão? Entenda isso. Filho de crente não tem que ser igual ao filho do
quando se trata de Deus. Aleluia! Mas é difícil, né? Aleluia! Para as pessoas da fé para seguir. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Aí fala aqui, ó, que ele crescia, ele se fortalecia em espírito. Ou seja, ele era uma criança espiritual. Eu já fui abestalhado falar, aleluia, que Jesus ficava junto com as outras crianças. A Bíblia não fala isso, fala que ele crescia em espírito. Aleluia! Criança espiritual não se mistura com ímpio. Aleluia! Até porque o pai, se o pai for espiritual, ele não vai querer que o filho dele se junte com o filho do ímpio para não envenenar o filho dele. Aleluia! Eu tenho esse zelo, essa preocupação com os meus filhos. Aleluia! Porque eu quero criar meus filhos para Deus, não para o mundo. Eu quero criar os meus filhos para morar no céu, não para ir no inferno. Eu quero criar os meus filhos para um dia se encontrar com Deus e não com Satanás no inferno. Aleluia! E o que eu quero para os meus filhos, eu quero para o filho dos meus irmãos. Aleluia! Então, está vendo aqui, criança? Agora eu vou voltar para as crianças. Aleluia! Jesus crescia, aleluia! Olha, ele crescia em sabedoria. Está vendo? Aleluia! O porquê que ele crescia em sabedoria? Aleluia! Ele buscava agir conforme a vontade do Pai. Você entendeu? Ele era uma criança temente a Deus. Entendeu? Ele nos deu esse exemplo. Porque Jesus veio para nos dar exemplo em tudo. De como ser uma criança obediente e temente a Deus. Aleluia! Porque a palavra diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Aleluia! Então uma criança sábia é uma criança temente a Deus. Um crente sábio é um crente temente a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Eu quero que as crianças repitam aqui. Jesus crescia em quê? Ele crescia em quê? Em sabedoria. Aleluia! Jesus, quem olhava para Jesus dizia: essa criança é diferente. Dá para ver aqui na frente da Bíblia, eu falei isso aqui. Vai ver aqui. Jesus deixou um monte de velho de boca aberta. Um monte de velho, idoso, ancião, né? Aleluia, mestres, irmão, doutores, homens que instruíam a nação. E Jesus deixou ele de boca aberta. Jesus era uma criança. Aleluia. E deixou eles de boca aberta. Louvado seja o nosso Deus. Porque ele crescia. Primeiro ele se fortalecia em espírito. Ou seja, ele tinha comunhão com o Pai. Jesus era criança, ele já tinha comunhão com o Pai. Ele já vivia em comunhão com o Pai. Ele já era reservado para o Pai. E quando ele se tornou adulto, ele continuou assim, porque ele já cresceu em comunhão. Aleluia! E quando ele se tornou adulto, aí ele, aleluia, não perdeu a comunhão. Nos dando exemplo de como nascer, crescer, aleluia, e envelhecer com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha, ele fortalecia em espírito. Ou seja, ele se fortalecia como? Buscando a comunhão com o Pai. Jesus já era uma criança que orava, porque comunhão com Deus se adquire orando. Comunhão com Deus se adquire, aleluia, examinando as Escrituras. Comunhão com Deus se, aleluia, adquire ouvindo a palavra, aprendendo a palavra. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Aí diz aqui, ó, e a graça de Deus estava sobre ele. O favor de Deus estava sobre ele. Aleluia.
Ou seja, Jesus desde criança, ele já era uma criança bondosa. Ele já era uma criança, aleluia, que fazia o bem. Ele já era uma criança que procurava ajudar. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Lucas 2, versos 46 e 47. Lucas escreve que Jesus, aos 12 anos de idade, já se encontrava assentado no meio de doutores. Olha só. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e as respostas que ele dava. Testaram Jesus com 12 anos. Jesus começou a falar com uma inteligência tão grande, e os mestres se aproveitou daquilo e falaram: vamos fazer perguntas. Porque Jesus começou a falar sobre Deus, sobre o reino do céu, e eles admiraram com aquilo. Ele falou: vamos ver até onde vai chegar a sabedoria dele. E a palavra diz que eles faziam pergunta, Jesus respondia todas. Aleluia! E eles ficavam admirados. Aleluia! Criança, aleluia, que serve a Deus é diferenciado. Os nossos filhos têm que ser crianças inteligentes, tem que ser crianças que, quando o professor lá na escola, aleluia, mentir, tentar pôr na mente dele o que a Bíblia não ensina, ele responder e dizer: mas a palavra de Deus não aprova isso aí. O nosso filho tem que ter isso. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! O nosso filho, ele tem que estar preparado para quando o professor da escola dizer: olha, menina, você, se você quiser, você pode ser homem. E ela dizer: não, a palavra de Deus fala que não, que não pode. Ela tem que estar preparada para dar essa resposta. Aleluia! O nosso filho, homem, tem que estar pronto para quando na escola a professora ou o professor endemoniado dizer: olha, se você quiser, você pode ser mulher. Aleluia! E ele dizer: eu não posso, porque o meu Deus condena isso. Aleluia! Os nossos filhos têm que estar preparados para isso. Os nossos filhos não têm que estar preparados para pular no barquinho, não. Eu não estou dizendo que isso não pode. Eu estou dizendo que ele não tem que estar preparado só para isso, não. A vida dos nossos filhos não é uma brincadeira. A vida dos nossos filhos, ela tem que ser séria desde a meninice, desde a criança até ele se tornar um homem adulto. É assim que a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando ele se envelhecer, ele não se desviará desse caminho. Aleluia! Até porque nós carregamos com nós, aleluia, aquilo que a gente aprende quando é criança. É ou não é? Aleluia! Hoje em dia, tem criança que ele vê que o pai dele é ladrão, porque os pais de hoje, a maioria, sem vergonha, né? São os macarados. Mas há um tempo atrás, por isso que a juventude de hoje não gosta dos antigos, porque os antigos foram criados com educação. Pode não ter estudo, mas educação, estudo, faculdade, não torna ninguém educado, irmão. Só dá conhecimento. Aleluia! O que torna a gente educado, aleluia, é criação de pai e de mãe. Se o pai não for educado, o filho vai ser uma tragédia. Se a mãe não for educada, o pai vai ser um desastre, o filho vai ser um desastre. Entendeu? Aleluia! Então se diz que a educação vem de berço, é verdade, né? Aleluia! Se o filho cresce com um pai desonesto, ele vai ser também. Ah, meu pai, também você. Se Deus não tiver misericórdia para abrir a mente da criança depois e mostrar para ele que aquilo que o pai dele faz errado, ele vai ser pior do que o pai, porque a tendência do filho é ser mais do que o pai. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Então as crianças, aleluia, têm que aprender, aleluia, que crescer com Deus, aleluia, é muito importante. Aleluia! Elas não vieram no mundo só para crescer, tipo envelhecer. Elas têm que crescer conforme a vontade de Deus. Aleluia. É isso que os nossos filhos têm que aprender. Aleluia!
Louvado seja o nosso Deus. Então, Arthur, Miriam e Hélio, aleluia. A Milena me quer não está aqui, mas de saber já houve todo dia em casa, né? Aleluia. Sabedoria, aleluia, é temer a Deus. Quem teme a Deus não responde o pai, não responde a mamãe. Filho que teme a Deus, aleluia, não fica com raiva do pai e da mãe. Filho que teme a Deus, não mente para o pai nem para a mamãe, né? Criança temente a Deus, aleluia, o pai fala, a mãe fala e obedece, porque ele teme a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e isso é ser sábio. Até porque a palavra diz que o filho que respeita pai e mãe e honra ele, aleluia, vive muito mais tempo, né? Aleluia, nós vemos aí muitos jovens, exemplos aí de jovens que não chegam nem de sair da adolescência e da morte. Aleluia, porque você vai ver, o cara usa droga e vai bater no pai e na mãe. O pai diz, não entra no tráfico, ele vai lá e se mete no meio dos bandidos e morre. O pai diz, não beba, não se envolva com malandragem. Ele diz, se houver casar, e vai para onde esse não está morto na rua. Porque ele desrespeitou e desonrou o pai. Aleluia! Então, crianças, quando a mamãe falar, obedeça. Quando o papai falar, obedeça. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Ele crescia intelectualmente. Ou seja, Jesus dava a resposta a tudo que perguntava a ele. Ele dava. Já criança, ainda criança aí. Os doutores perguntavam e Jesus respondia. Ou seja, o que isso demonstra para nós? Uma criança preparada. Você entendeu? Aleluia! Às vezes eu fico admirado que eu vejo por aí crianças, às vezes ainda dá alguns vídeos na internet que é interessante, eu gosto muito. Aleluia! Que eu vejo criança, o pai lá testando, fazendo as perguntas e a criança respondendo. Isso é muito bonito. Aleluia! Você entendeu? Aí o diabo vai e entra na boca de alguém e diz: que é isso? A criança está com lavagem cerebral. Não, a criança está preparada. Aleluia! Ela sabe quem é Jesus. A criança sabe quem é Deus. E quando ela sabe quem é Jesus, quem é Deus e o que Jesus tem para ela, o diabo não rouba da mente dela a salvação e o reino do céu. Aleluia! É por isso que Jesus disse que aquele que receber o reino do céu como uma criança, ele será salvo. Porque a criança, tudo que ela ouve, ela guarda. Entendeu? E para tirar da mente dela, dá trabalho. Aleluia! É por isso que é importante a gente ensinar a verdade para os nossos filhos. É importante. Aleluia! É importante a gente ensinar os nossos filhos. Aleluia! Crianças, é importante aprender sobre a palavra de Deus. É importante ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Segundo, Jesus crescia, aleluia, um crescimento físico. Ou seja, Jesus, sendo Deus, se tornou homem. Ele nasceu como um ser humano qualquer, né? Criancinha, um bebezinho que nasceu. Aleluia! Ele começou a engatear, depois começou a dar os primeiros passos. Aleluia! Daqui a pouco ele começou a andar, né? Como toda criança, ele começou a falar, né? Aleluia! De repente, aleluia, como toda criança, aleluia, ele começou, aleluia, a brincar. Mas Jesus não se envolvia com os ímpios, até porque judeu não se misturava com as outras nações. Entendeu? Aleluia! Jesus foi criado assim. Aleluia! Então ele foi separado. Ele não viveu, aleluia, misturado com crianças erradas.
das crianças. Mas não foi. José e Maria achou que ele estava no meio das crianças lá, até dos parentes que estavam junto. E foram embora, aí ela junto, todo mundo, vamos embora. E foi. A primeira vez que eles caminharam caminho de 3 dias. Uma viagem longa. Né? Aleluia. E enquanto isso, sabe onde Jesus estava? 3 dias no templo. Jesus não estava brincando com criança. Jesus estava na casa de Deus. Aleluia! Enquanto José e Maria esqueceu dele e foi embora, caminho de 3 dias, Jesus passou 3 dias ensinando os mestres e respondendo as perguntas deles. Aleluia! Criança também tem que ensinar quando aprende. Aleluia! Criança tem uma capacidade tão grande, irmão, de aprender. Aleluia! Que um adulto não tem. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Ele crescia fisicamente. Verso 52. Aqui fala do crescimento físico. O nosso crescimento físico deve ser perfeito. Ele tem que ser natural. Tem que ser perfeito. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! O crescimento físico está presente no reino vegetal, animal e humano. Você pode ver uma planta. Você põe lá a sementinha, aí ela, se abre, dali sai uma coisinha, um botãozinho, e dali vai saindo folhinhas. Daqui a pouco aquela sementinha já é uma árvore. Daqui a pouco aquela árvore já começa a botar flores. Daquela flor já sai uma fruta. E daquela fruta, aleluia, tem muitas árvores que dá até para a gente alimentar. É ou não é? Aleluia, assim é o crescimento do filho do crente. Ele tem que crescer como uma semente, brotar folhas que representam a fé. Depois ele tem que dar frutas. Essa fruta tem que servir para alimentar os outros. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Se nós criarmos nossos filhos na lei do Senhor, eles serão mestres de amanhã. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. A criança que aprende quando ela é criança, aleluia, o futuro dela é ensinar os outros lá na frente. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Pode ver que todo professor de hoje é porque ele frequentou a escola quando era criança. É ou não é? É ou não é? Entendeu? Assim da mesma forma. Aleluia! O pregador de hoje, o pastor de hoje. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Ele tem que ter aprendido sentado na escola bíblica dominical, ou então lendo a Bíblia, a palavra de Deus, e ouvindo ela quando é pregada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Efésios 4, verso 13. Paulo afirma que todos devemos atingir, olha só, a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Não é só a metade, é completa. Aleluia! Ou seja, a criança ela tem que crescer aprendendo sobre Jesus Cristo. Ela tem que saber quem é Jesus. A criança, eu estou falando de nós cristãos, estou falando de nós cristãos. Os nossos filhos têm que saber quem é Jesus. Os nossos filhos têm que saber para que Jesus veio à terra. Os nossos filhos têm que saber, aleluia, qual foi o propósito pelo qual Jesus morreu na cruz. Porque tem seitas por aí, aleluia, que apresenta Jesus como um homem comum. Mas a palavra revela que Jesus não é um homem comum. Jesus é um homem Deus. Ele é apenas Deus que se tornou homem para salvar o homem.
Aleluia. Ele viveu como homem nessa terra, como uma criança, cresceu, se tornou adulto, aleluia, foi crucificado, aleluia, lá ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Como homem ele morreu, mas como filho de Deus ele está vivo. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Tentaram negar a ressurreição dele, mas não teve jeito. Se você for lá em Jerusalém, o túmulo está lá até hoje, a cova. Na entrada dela está escrito assim, ó: queremos fariseus ou não? Está lá escrito. Ele não está aqui, já ressuscitou. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Então, aleluia, Jesus não é um homem comum, também ele não é uma criança comum. Aleluia! Mas pastor, por que Jesus cresceu, aleluia, como criança e como homem? Ele orava, né? Aleluia, ele fazia tudo isso para nos dar exemplo. Não é porque ele precisava, é porque ele veio para nos dar exemplo, para nos mostrar como obedecer a Deus, como crescer na presença de Deus, como servir a Deus. Aleluia! É meditando nesse texto aqui que eu estou falando, é que nós sabemos como criar os nossos filhos. Entendeu? Jesus deixou esse modelo, um modelo perfeito de crescimento diante de Deus e dos homens. Aleluia! O terceiro, para nós encerrar, aleluia, Jesus Cristo crescia espiritualmente, um crescimento espiritual. Aleluia! Quando diz que a graça de Deus, olha só, aleluia, a graça diante de Deus, ele crescia em graça, ele crescia em graça diante de Deus. Ou seja, ele, aleluia, era cheio da graça de Deus. Aleluia. Ele era um homem, aleluia, desde criança, que ele já tinha a graça de Deus na vida dele. Aleluia, nos dando um exemplo de como ser cheio da graça de Deus, de como viver na graça e não perder a graça mesmo depois de grande. Ele nos deu esse exemplo, ele deixou esse exemplo para nós. Aleluia. E as crianças, aleluia, para viver cheio da graça de Deus, a criança, ela tem que ouvir a palavra de Deus, aleluia, e pôr em prática também, pôr em prática, isso com a ajuda dos pais, porque nós temos que incentivar, né? Aleluia. Tem vezes que eu estou lá em casa, eu dobro o joelho, que eu estou no meu particular, aí eu entro lá, aí eu sento, leio a Bíblia, depois eu fecho a Bíblia e dobro o joelho e vou orar. Aleluia. Tem vezes quando eu estou lá com o joelho dobrado orando, aí eu vejo a porta abrir. Aleluia. Aí eu só vejo as pisadinhas da mulher na ponta do pé. Aí ela chega, põe a mão nas minhas costas assim, aleluia, aí eu já falo para ela, dobra o joelho, vamos orar. Aí ela dobra o joelho e fica ali, fica 10 minutos, levanta e vai embora, mas ela obedeceu. Entendeu? Aleluia. Um dia quando ela crescer, ela vai se lembrar, aleluia, que quando eu estava orando, ela orava comigo. Aleluia. Eu tenho fotos minhas e vídeos, vídeos que a gente fez, foto que ela fez, eu orando na cozinha. Na época eu não tinha um quartinho ainda assim. Aleluia. E o Miquel do lado orando comigo, pequenininho, um pouquinho maior que o Arthur. Aleluia. Isso um dia ele vai ver quando ele estiver mais grande, mais velho. Aleluia. Ele vai se lembrar que eu criei ele ensinando no caminho de Deus. Se ele se perder, é problema dele. Você entendeu? Mas a nossa consciência tem que estar limpa a esse respeito. Aleluia. O que tem de paz, irmão, que vai chegar no dia
perdão pelos pecados, porque o dia todo a gente está o dia perturbando, a gente está caminhando, entendeu? Aí à noite você tem que se humilhar e pedir perdão pelos pecados que cometeu durante o dia. Mas a criança não, a mente dele é limpa, é inocente, ele fala e Deus ouve. Aleluia! Então incentiva. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Criança, ora ou não ora? Ora, querido. Ora, né? Aleluia! Daqui a um dia eu quero ver as crianças orando aqui no culto. No culto das crianças, colocar as crianças para orar pela oferta, né? Para ir aprendendo, para trabalhar na obra de Deus. Isso é crescer na graça. Isso é crescer no conhecimento. Isso é crescer em sabedoria. Isso é crescer em inteligência. Aleluia. Isso é crescer na obra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia desses nós fizemos culto lá em casa. Aí, cada dia eu me dirigia. No dia que chegou o dia da Mirella, não é tão branco, mas é assim. Aleluia. Quase que o sangue saiu do rosto dela. Mas ela dirigiu. Aleluia. Deu a oportunidade. Aleluia. Na hora da pregação ela orou por mim e eu preguei. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. É assim o que nós ensinamos nossos filhos. Louvado seja o nosso Deus. A crescer na graça e no conhecimento. Louvado seja o nosso Deus. Maria e José eram pais tementes a Deus. Você entendeu? Aleluia. Então Jesus cresceu num lar abençoado. Como homem. Porque como Deus ele era o próprio abençoador da casa. Aleluia. Aleluia. Ele crescia no meio social. Aleluia. Deus quer que nós também, irmão. Aleluia. Saibamos a sobreviver no meio da sociedade, né? Aleluia! Viver no meio da sociedade para a glória de Deus. Aleluia! Nós podemos viver no meio desse mundo terrível que está aí, ó, mas para a glória de Deus. Nós podemos. Aleluia! Não nos misturar com eles, mas sobrevivermos no meio deles. Aleluia! Nós temos que viver nessa terra, aleluia, sem se misturar com o que é dela. Não, porque nós viemos a esse mundo, aleluia, com um propósito. Vamos ver qual é o propósito? Aleluia, eu vou nesse último versículo, aleluia, aqui ó. Eclesiastes, aleluia, Eclesiastes, capítulo 12, aleluia, Eclesiastes 12, aleluia. Eclesiastes capítulo 12. Aleluia. E o versículo, aleluia, de número 13, que diz assim, ó, aleluia. Nós devemos viver nesse mundo dessa maneira aqui, ó. Nós viemos ao mundo para isso aqui. Não foi porque o mundo ensina aí, não. Aleluia. Porque eles dizem por aí, a vida foi feita para se viver, não é? Só que eles vivem a vida da forma errada. Aleluia. E a vida que eles vivem, aleluia, eles não estão vivendo, eles estão se matando. Aleluia. Porque viver a vida verdadeiramente é isso aqui. Eles acham que viver a vida é ser drogado, é ser olha, é ser cachaceiro, é ser mentiroso.
sexo adúltero, a viver na prostituição. Isso aí não é viver, não. Isso aí é se destruir, porque a Bíblia diz que esse caminho é caminho de morte, é caminho de destruição. E os nossos filhos não podem entrar por esse caminho. Aleluia. A palavra está sendo mais para nós, Pai, né? E as crianças escutam. Aleluia. Porque as crianças de hoje vai ser os pais da amanhã, não é? Não é? Então pronto. Aleluia. Então a criança tem que aprender já a ser adulto no futuro, né? Aleluia. Olha aqui, ó. Nós viemos ao mundo para isso aqui, criança. Agora vamos todo mundo escutar e as crianças principalmente. Olha para que Deus nos trouxe ao mundo. Por que nós nascemos? Olha, nós nascemos para isso aqui, ó. Aleluia. De tudo que se tem ouvido, de tudo que se tem ouvido, de tudo que nós ouvimos da Bíblia, o resumo todo é isso aqui, ó. Aleluia. De tudo que temos ouvido, aleluia. O fim olha só, o resultado, ou seja, o resumo de tudo que nós ouvimos é isso aqui, ó. Temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então o homem não vem para o mundo para beber cachaça. O homem não vem para o mundo para adulterar. O homem ou a mulher nasce, não é para pular carnaval. Aleluia! O homem e a mulher, aleluia, nasce, não é para farriar, para ir para balada. Não, irmão. O homem nasceu para temer a Deus, guardar a palavra dele e da glória. Aleluia! Ou seja, o homem nasceu para aprender sobre Deus, viver para Deus, guardar a palavra de Deus e glorificar o nome de Deus. Essa é a verdadeira vida. Aleluia! Essa aqui é a vida com abundância que Jesus trouxe. Vida com abundância não é dinheiro, não. Não é carro voando, não é apartamento, não é riqueza, não. Não. Vida com abundância é isso aqui, ó. É ser temente a Deus. É amar a palavra de Deus e guardar ela no coração. E glorificar o nome de Deus. Não envergonhar, mas glorificar o nome de Deus. E aqui já diz que é o dever. Aleluia! É o dever de todo ser humano, de toda criança, de todo pai, de toda mãe, de toda tia, de todo tio, de todo avô, de toda avó, de todo homem e de toda mulher. O dever é adorar a Deus, glorificar a Deus, amar a Deus, guardar a palavra de Deus e viver para Deus. É um dever. Aleluia. Ou seja, é como se fosse uma responsabilidade. É ou não é? O que é o dever, irmão? Não é uma responsabilidade? Não é? Aleluia. Aleluia. É um dever. Ou você cumpre, ou será reprovado. Quem não fizer isso daqui, não herdará o reino do céu. Aleluia. Quem não temer a Deus, quem não guardar e viver a palavra de Deus, quem não dá glória para Deus, aleluia, não viverá com Deus. Porque a Bíblia diz, aleluia, que Deus ama, aleluia, aquele que teme a Ele. Quem teme a Deus, a Bíblia diz que é sábio. Está vendo? Aleluia. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. Os mandamentos dele, aleluia, são bons e perfeitos. Aleluia. E é luz para nos iluminar. Aleluia.
E agora, pastor? Aleluia. Aí a Bíblia diz assim, ó: dai glórias ao nome do Senhor, porque Ele reina para todos sempre. Aleluia. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aí aqui no final fala: este é o dever de todo homem. Aleluia. Esse é o dever de todo ser humano, desde a criança até o vovozinho. O dever de todo ser humano é ouvir Deus, ter comunhão com Deus, temer a Deus, guardar a palavra de Deus. Aleluia. Glorificar a Deus e temer a Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gostou, criança? Aleluia. Não pode. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Então essa é a maneira forma de viver para Deus e crescer diante de Deus e dos homens. Aleluia. Porque a pessoa que teme a Deus, ele não entra no erro. Quando ele vê uma rodinha de escarnecedor, ele já vai dizendo tchau, né? Tchau, mesmo. Aleluia, eu estou indo embora. Aí alguém já diz logo, tá vendo? Porque ele é crente, ele não gosta dessas piadas. Tá mesmo, eu já ouvi isso várias muitas. Entendeu? Eu estou conversando, começa a desviar do lado dele. Geralmente quando é homem carnal, maligno, diabólico mesmo. Aí ele começa a falar de mulher. Aí já diz, olha, já vou ir ali, assim. Aí diz, aí ainda diz, ó, o irmão, aleluia, assim, já fala assim, graças a Deus vocês entendem que é isso. Eu estou me separando. Aleluia. Agora vergonhoso é o cara que está lá falando, é meu, rapaz, é meu. Aí vai que eu vou falar, gente, vocês têm que abandonar o pecado diz que dá, porque você está falando de mulher estando com nós. Cadê o marido? Que vergonha do pastor marido, né? Isso é vergonha do nome de Deus. Agora quando você foge da aparência do mal, sai da roda dos escarnecedores, do conselho dos ímpios, aí Deus olha no céu e diz, é isso aí, meu filho, é assim que eu te quero, é assim que eu quero que você viva. Aleluia, fique de pé, louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Viver para Deus, desde criança até nós trazermos a Deus a essa terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Isso vai crescer conforme o modelo de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Estende as mãos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, apresentar essas crianças, meu Pai, diante de Ti, Senhor. Deus